Bom dia, povo lindo de Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais um propósito de fé 365. Hoje o propósito de fé, PDF 35. E Deus tem muito para revelar para a gente nesta manhã. Nós estamos todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, com Jesus Cristo nos revelando a sua palavra, com o pão que desce do céu sendo servido no café da manhã. Espero que vocês estejam aí com a palavra de Deus em sua mesa, que você possa estar alimentando espiritualmente dessa palavra, que Deus possa falar enormemente ao seu coração, que essa palavra possa alimentar teu espírito e que você possa sair fortalecido hoje da presença de Deus aqui nessa mesa, onde todos nós estamos reunidos diante dele. A palavra dele é muito clara. Ela diz que quando um ou mais, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Então, com certeza, Deus se faz presente nesse dia para abençoar a sua vida, para que você possa receber de Deus e para que você possa a cada dia se aperfeiçoar, crescer em sabedoria, em virtudes, em valores, na presença do Senhor. E a palavra de Deus é luz para os nossos pés. Ela direciona os nossos caminhos, ela nos guia, ela nos faz a cada manhã crescer mais em conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, excepcionalmente, não estamos no meu escritório, na minha cidade. Eu tive que fazer uma pequena viagem, mas amanhã estarei de volta, por isso que o ambiente é diferente do que vocês já conhecem. E amanhã, excepcionalmente, nós estaremos também apresentando o programa um pouco mais cedo, porque eu tenho que voltar, retornar. Então nós estaremos também aqui amanhã às 6 horas da manhã fazendo esse programa, o Propósito de Fé 365, amanhã, domingo, excepcionalmente será às 6 horas da manhã. Então fiquem ligados aí, para vocês que estão acostumados a acordar mais tarde todo domingo para poder receber a palavra, o pão, se alimentar da palavra de Deus. Espero vocês amanhã às 6 horas da manhã aqui, para que a gente possa continuar esse propósito de fé, que eu tenho certeza que tem sido bênção para a vida de vocês. Já estamos recebendo aí pessoas que estão entrando, e para você que nos assiste todos os dias, seja no nosso Reels ou no canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, a Nova Consciência, ou pelo nosso Facebook, que vocês possam deixar o seu comentário sempre aí, deixe o seu like nos ajuda, porque vai fazer com que as redes sociais, o Instagram, entregue muito mais conteúdo às pessoas. E deixe o seu comentário, porque isso vai mostrar também o seu testemunho, o quanto Deus tem sido transformador para a sua vida, né? Um abraço, Marinaldo, você que está aí pelas manhãs, todos os dias, tomando esse café da manhã conosco aqui, nesse propósito de fé 365, escutando o que Deus tem para falar ao seu coração. E assim espero que nessa manhã não seja diferente, que o maná que desce do céu, a palavra de Deus, que ela possa preencher o teu espírito, trazer sabedoria, trazer entendimento, crescimento para a sua vida, que possamos estar sempre na presença de Deus, sendo fiel, assim como Ele é fiel a nós. Então, esse compromisso que nós fazemos pelas manhãs, de estar na presença de Deus, demonstra a nossa fidelidade a Ele. Esperamos assim que todos possam entender esse princípio e que possam honrar a Deus em comunhão, estando com o coração aberto para poder receber mais e mais daquilo que Ele tem para nos falar. E hoje a palavra de Deus vem nos trazendo também revelações poderosas para a nossa vida. Espero que possa impactar a sua vida. Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Aqui nós vimos que Moisés, anteriormente, foi mandado por Deus para que pudesse falar ao Faraó do propósito de Deus para o seu primogênito, para o povo de Deus, o povo de Israel.
de que era preciso que o faraó deixasse que o povo fosse adorar ao Senhor. Roseli, prazer estar aí com você todas as manhãs. Nós estamos em Êxodo 5. Então, Moisés e Arão, porque Moisés pediu a Deus que enviasse outro, porque ele tinha dificuldade de falar, então Deus envia Arão junto a Moisés para que eles pudessem estar diante do faraó, para poder pedir que o faraó libertasse o seu povo, para que eles pudessem ir adorar no Monte Sinai ao Senhor. E assim fez Moisés e Arão. Porém, Deus já havia advertido Moisés de que o faraó teria o coração muito duro e que Deus não ia intervir nesse sentido para amolecer o coração do faraó. Na realidade, quando lá fala que Deus endureceria o coração do faraó, é que Deus permitiria que o faraó continuasse com o seu coração duro. E aqui então, diante do faraó, depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor nesta manhã, o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O Senhor está chamando cada um de nós para todas as manhãs estar aqui celebrando com o Senhor através da tua palavra. O Senhor quer que você vá, que você deixe o seu serviço, que você deixe a sua cama às vezes, que você deixe aquilo que você está fazendo para estar sempre na presença dele. Quando a gente fala assim, deixar o seu serviço, às vezes a gente acorda, vai fazer uma coisa e outra, ainda não está no trabalho. Então, para o momento, se assente aí e vamos meditar na palavra de Deus. Claro que no seu trabalho você também a todo momento pode tirar aquele tempinho para poder buscar ao Senhor, para poder meditar na palavra de Deus, para poder orar ao Senhor, para elevar os seus pensamentos a Deus. Isso a todo momento eu faço durante o meu trabalho. Às vezes eu estou trabalhando ali, não deixo de trabalhar, mas estou meditando naquilo que Deus fala comigo todas as manhãs. E tem momento que é momento de nós pararmos mesmo, de nós estarmos diante da palavra de Deus, estarmos diante do Senhor e adorando o Senhor e celebrando aquele dia, celebrando o nosso trabalho, celebrando a vida na presença de Deus, na comunhão com Deus. Isso a gente pode fazer a todo momento. E o Senhor nos chama a isso, para que nós possamos parar alguns momentos, alguns instantes e buscar a sua presença. A todo momento devemos estar buscando a presença de Deus. Mas, no versículo 2, o faraó diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, que o faraó já demonstra o seu coração duro. O faraó até questiona: quem é esse Deus? Quem é esse Javé que vocês falam? Quem é esse eu sou que vocês estão falando? Eu não conheço, não conheço esse Deus. Eles conheciam o Deus Sol, conheciam outros deuses que eles adoravam, mas não conheciam o povo de Deus. Então é por isso que Deus vai manifestar o seu poder no meio do povo dele, para que todos possam conhecer quem é Deus. Por isso que Deus vai estar sempre manifestando o seu poder na sua vida, para aqueles que não creem que Deus é contigo, possam entender o quanto que o nosso Deus é poderoso, o quanto que Deus é maravilhoso, misericordioso, que mesmo não merecendo, Ele vem sempre de encontro às nossas necessidades, quando nós clamamos, assim como o povo de Israel, o primogênito de Deus, clamou a Deus, Deus ouviu o seu sofrimento, veio de encontro às necessidades, à demanda do seu povo, e aí atendeu, mandando Moisés e Arão como libertadores do povo de Deus. Então muitos vão duvidar do que Deus representa na sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Muitos vão criar resistência até para te ouvir quando você falar de Deus. Muitos vão te ignorar, muitos vão zombar de vocês, muitos vão fazer com que vocês sejam até ridicularizados diante das pessoas, porque vão falar lá, tá vindo pregando, falando da palavra de Deus novamente, está vindo querendo que nós também pratiquemos as mesmas coisas, ou que nós sejamos iguais a eles. Então muitos terão resistência, terão um coração duro,
para poder ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus transforme a vida. Igual tem naquela passagem da Bíblia que fala que a semente foi lançada pelo caminho. E ali faz uma comparação a vários tipos de coração. Aquele coração duro, pisado, que muitas vezes tem dificuldade de entender a palavra, de fazer com que essa palavra ela crie raízes dentro de si. Alguns têm espinheiros no coração que acaba sufocando a semente, ou seja, pessoas que criam resistência, pessoas que não querem permitir que essa palavra cresça dentro de si, talvez pelas preocupações do dia a dia, pela falta de fé, mas enfim, o faraó tinha um coração como um caminho pisado, onde a palavra de Deus estava sendo semeada, a vontade de Deus estava sendo lançada, e ele não permitiu que isso pudesse produzir frutos bons para o seu povo. Ao contrário, Deus vai manifestar o seu poder para mostrar ao faraó que maior do que o poder do faraó é o poder de Deus. Maior do que o poder do mundo, maior do que a influência do mundo, Deus vai mostrar para cada um de nós que maior é o seu poder. Que quando Ele tem um propósito para a nossa vida, vai descer os céus se preciso for, mas o seu propósito vai cumprir. Então, receba isso na manhã, tome posse disso, porque independente da situação, do lugar onde você está, independente da resistência que você está tendo, das dificuldades que você vai ter pela vida, mas se você continuar fiel a Deus, levando a palavra de Deus, cumprindo a vontade dele, o propósito dele, como Moisés e Arão, pode vir qualquer resistência, mas Deus vai manifestar o poder para todos saberem que Ele é o seu Deus, o Deus que anda com você, o Deus que é contigo, o Deus que vai te libertar daquela situação. Então, diz, versículo 3, o Deus dos Hebreus nos encontrou, e eles disseram, Moisés e Arão então falando para o faraó, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir caminho a 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Deus já havia falado a Moisés que de uma forma ou de outra o povo iria sair. E se o faraó continuasse com o coração endurecido, coisa que Deus não ia interferir, ia manter, deixar que o faraó permanecesse com aquele coração duro, até para provar-nos que ele é o Deus, que através das manifestações, através das pragas que viriam sobre o Egito, das mãos pesadas de Deus sobre aquele povo de dura cerviz, povo que não acreditava no Senhor, povo que vivia explorando, colocando o primogênito de Deus, o povo de Israel, naquele jugo pesado de escravidão. Então era preciso que o faraó soubesse quem é o Deus de Israel. É preciso que as pessoas saibam quem é o seu Deus. Aqui, Arão provavelmente começou a explicar que Deus dos Hebreus, o povo de Deus, o povo de Israel, conhecido como Hebreus, que tinha encontrado e pedido que eles pudessem levar até o faraó essa solicitação, que era preciso que o povo de Deus, os hebreus, pudessem estar indo de encontro ao Senhor para adorar. Deus quer que você vá sempre de encontro dele para adorá-lo. Deus quer que você esteja sempre na presença dele para adorá-lo. Coloca isso no seu coração. Não é porque Deus quer toda a glória, não é isso, porque a glória já é dele. Não é porque Deus quer que você esteja todo momento só em adoração, porque isso tem que ser um hábito nosso, não tem que partir da vontade de Deus, tem que partir da nossa vontade. É nós que temos que buscar ao Senhor, porque nós dependemos totalmente da sua graça, da sua bênção, dependemos dele em todas as coisas, e é só através de Deus que nós conseguimos alcançar as bênçãos, só através dessa comunhão com Deus, da adoração ao Senhor, que nós vamos conseguir alcançar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, é nosso dever estar partindo de nós, da nossa vontade, estar indo de encontro com o Senhor. Deus nos chama para estarmos sempre na presença dele. Deus quer que estejamos sempre em comunhão com ele, mas nós temos que ter esse coração sempre voltado para estar indo de encontro com o Senhor, para adorá-lo, para estar em comunhão com ele.
E assim então Moisés e Abraão explicam ao faraó, e o faraó disse: então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem ao Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuirei, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha o que o faraó faz. Moisés vai lá pedir que o faraó deixe que o seu povo vá adorar o Senhor. Ao invés do faraó permitir que o povo o adore a Deus, ele, ao contrário, impõe cargas mais pesadas. Antes, eles recebiam a palha para poder pegar da massa, da lama ali, as margens do rio Nilo, pegava a lama e juntava a massa para fazer os tijolos para construção, dos templos, das cidades, enfim. Só que eles recebiam esse material. Eles teriam que apenas confeccionar. Agora, o que o faraó faz? Ele aumenta a carga sobre o povo de Israel. Ele fala: olha, vocês não vão ter mais essa palha, vocês vão ter que procurar essa palha. Vocês vão ter que procurar a palha, vocês vão ter que juntar a palha, e vocês vão ter que pegar a massa, a lama e fazer um tijolo agora. E outra coisa que o faraó falou: vocês vão ter que fazer a mesma quantidade que vocês faziam antes. Não vou diminuir a sua carga, ao contrário, eu vou aumentar a sua carga. Parece que vocês estão ociosos. Vocês estão querendo sair para adorar o seu Deus, é porque vocês não têm o que fazer. Assim falou o faraó para os feitores, aqueles que comandavam, aqueles que organizavam, instruíam, orientavam e fiscalizavam o povo de Deus no trabalho de escravidão. Imagine só. Muitas vezes nós vamos querer estar na presença de Deus e vão vir dificuldades, vão vir coisas que vão nos atrapalhar, vai tirar o nosso foco, vai fazer com que a gente possa desistir, para que a gente possa achar que é pesado demais, às vezes tirar um tempo, um momento para estar na presença de Deus. O que você tem que deixar hoje que está pesando sobre você? O que você tem que tirar do seu coração hoje que está te impedindo de ir de encontro a Deus? O que você tem que abandonar hoje que talvez te escraviza, que te mantém prisioneiro aqui desse mundo de escravidão? E quantas vezes também que você buscou ao Senhor e vieram dificuldades para a sua vida. E isso foi o motivo de você talvez até abandonar aquele propósito com o Senhor. Parece que aquela frase que ele fala: quanto mais eu oro, mais tentação aparece. Ou seja, para que orar? Muitos pensam assim. Então nós temos às vezes dificuldades de estar na presença do Senhor por causa das dificuldades que nos advêm quando nós entramos no propósito de Deus. Mas as dificuldades existem. Às vezes nós focamos nela quando nós estamos buscando ao Senhor e às vezes nós atribuímos essas dificuldades porque nós agora estamos na presença de Deus. Mas elas sempre estão aí, elas sempre existem. E pode ser também que elas venham, que Deus permita que elas venham, assim como Deus permitiu que viesse essa reprovação do faraó para que o seu povo adorasse, para que Deus possa também ver o tamanho da sua fé, para que Deus também possa te preparar, para que você continue firme e Deus te preparar nessa caminhada para criar resistência, para ser mais resiliente, para crescer a sua vontade cada vez mais de estar na presença de Deus. Porque eu sou assim, quando algo vem
para dificultar aquilo que é o meu propósito, mais força eu tenho para poder continuar, mais vontade me dá de continuar para poder vencer, superar, porque eu sei das minhas capacidades, eu sei o tamanho da minha fé. Então nada pode me impedir de estar na presença de Deus. Eu tenho que apenas estar me policiando para que as coisas desse mundo, para que o peso desse mundo, para que a servidão que nós temos em relação a esse mundo não nos atrapalhe nessa comunhão com Deus, que nos faça desanimar. Não podemos permitir que tudo aquilo que vem sobre a nossa vida durante essa caminhada possa nos impedir de buscar a comunhão de Deus, de pedir, de continuar junto com Deus nesse propósito, nessa caminhada, nessa jornada com Deus. Muitas serão as provações que virão, muitas serão as dificuldades que virão. Vou mudar um pouco de posição. Está batendo aqui uma luz aqui, está vendo do lado. Muitas serão as dificuldades que virão, mas nós devemos sempre estar buscando o Senhor, independente das dificuldades. Você tem passado por provações na sua vida, depois que você começou nesse propósito, você, nossa, parece que as coisas só pioraram. Não, calma, Deus tem propósito para a sua vida, calma, Deus ainda vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Quando às vezes nós estamos buscando a Deus, podemos passar por provações, podemos estar ainda muito presos às coisas desse mundo, temos essa dificuldade de nos libertarmos para poder ir de encontro àquilo que é desejo e vontade de Deus, mas Deus está te preparando, Deus está às vezes até provando a sua fé, a sua persistência. Deus está fazendo com que você entenda que é preciso esperar nele. E quando as bênçãos de Deus vierem sobre a sua vida, quando os sinais de Deus vierem para a sua vida, você vai ver que vai ser libertador, como vai acontecer aqui com esse povo. Então, o que o faraó fez? Aumentou a carga sobre esse povo. Então, quanto maior for a sua luta, maior é a sua vitória. Toma posse aí. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Está tendo resistência, está tendo dificuldade de largar esse mundo, porque nós estamos tão presos a essa servidão das coisas desse mundo, talvez ao poder, à ganância, aos bens materiais. Nossa vida está muito arraigada aos valores desse mundo, aos prazeres desse mundo, às conquistas desse mundo. Está difícil a luta e você quer muito isso, você quer estar na presença de Deus adorando. Continue assim, com esse desejo. Mas está sendo muita luta. Depois que eu comecei nesse propósito, depois que eu comecei a estar na presença, de buscar o Senhor para estar na presença de Deus, as provações aumentaram. Todo momento, toda hora chega uma provação diferente. Então aprenda algo aqui que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Quanto maior as lutas, quanto maiores são as provações, maior será a sua vitória. Maior serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Maiores serão os sinais que Deus manifestará na sua vida, para provar para todos e para você mesmo. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas será testemunho para a sua vida e para a vida de muitos, que o quanto que Deus é misericordioso. Deus nos dá muito mais do que pedimos. Às vezes pedimos algo e Deus vem com muito mais provisão. Então aguarde. Espere no Senhor. Tenha o seu coração aliviado e sempre busque no Senhor, porque Deus já está providenciando uma estratégia, Deus já está providenciando uma saída, uma bênção maior para a sua vida. Então, tome posse disso. Quanto maior está sendo a sua luta, quanto maior está sendo as suas provações, quanto maior está sendo as resistências, quanto maior está sendo as dificuldades sobre a sua vida, principalmente depois que você passou a estar no propósito de Deus, maior serão as bênçãos para você. E isso acontecerá com o povo de Deus. Então, falou mais Deus. Aí então Moisés e Arão devem ter ficado assim, falando, espera aí, deve ter pensado, mas como assim? Moisés já sabia que o faraó teria uma dificuldade, teria um coração duro e não permitiria
que o povo de Deus pudesse ir adorar ao Senhor no Egito. Então, diante dessa resistência do faraó, diante desse aumento de peso sobre o povo de Deus, sobre esse trabalho que eles deveriam fazer a mais, de recolher a palha para poder fazer o tijolo, coisa que antes eles tinham ali em mãos, era muito mais fácil, o faraó manifesta: então sairão os exatores do povo, os seus oficiais, e falaram ao povo dizendo: assim diz faraó, eu não vos darei palha. Está no versículo 10. No versículo 9, o faraó diz que agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então o faraó vem até trazendo para as pessoas, os fiscais, né, que eles chamam aqui de exatores, aqueles que cumpriam as ordens, que fiscalizavam o povo, falar: espera aí, da agora em diante, além de trabalhar pesado, porque eles estão muito ociosos, querendo buscar a esse Deus que eles dizem que vão adorar, simplesmente como desculpa, porque estão tendo muito tempo, então façam eles trabalhar mais. Vamos impor muito mais carga, eles terão que fazer a mesma quantidade de tijolos. Agrave o serviço sobre esses homens. Então, os capatazes, né, essas pessoas que estavam sobre o povo de Deus para fiscalizar e para poder conferir a produção deles, os exatores do povo, os oficiais, os soldados que ficavam fiscalizando, eles falaram ao povo assim: diz o faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolhos em lugar de palha. Então, além de ter que fazer o tijolo, eles teriam que juntar material para poder fazer os tijolos. Para dar mais resistência aos tijolos, eles colocaram palhas. Aí o povo saiu procurando, catando palha, catando restolhos para poder colocar. E assim os oficiais os apartavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Ou seja, vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de palha. Como nós estávamos falando anteriormente, Moisés e Arão, quando o faraó resistiu àquela palavra que o Senhor havia levado até o coração dele, para que pudesse deixar o povo ir, ele deve falar: e agora, né, Arão, o que nós vamos fazer? E foi isso que surgiu no coração, dúvida no coração de Moisés. Surgiu às vezes medo no coração de Moisés. Surgiu ali uma falta de fé. E agora? Além de não atender a palavra de Deus, não atender a vontade de Deus, o povo ainda vai sofrer por nossa causa. Isso deve ter crescido o temor no coração de Moisés. Independente do que está acontecendo com você, não deixe esse temor tomar conta do seu coração. Não deixe essa dúvida tomar conta do seu coração. Porque essas coisas que estão vindo contrário àquilo que você esperasse que fosse, porque você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não pode tomar conta do seu coração e aplacar a sua fé, diminuir a sua fé. Mas confie no Senhor. E então olha o que acontece: e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, aqueles que eram colocados como fiscais, aqueles que eram colocados como orientadores, aqueles que eram colocados como, vamos falar assim, fiscalizadores do povo em relação ao trabalho que eles estavam desenvolvendo. Eles foram açoitados. Então os oficiais eram do próprio povo de Deus. Eram hebreus que trabalhavam naquela função de fiscalizar. O faraó mandou açoitá-lo, que os exatores de faraó tinham posto sobre eles, dizendo este: por que não acabaste vossas obras, fazendo tijolo como antes, assim também ontem e hoje? Então, como o povo de Deus não conseguiu cumprir a tarefa de fazer a mesma produção que fazia antes, o que acontece? O faraó coloca os seus soldados, coloca aquelas pessoas que
ficavam na fiscalização, junto com os oficiais, que eram representantes do povo de Israel, pegaram esses oficiais e açoitaram, porque era isso que eles faziam. Além do trabalho pesado, esse povo de Deus era açoitado para que pudesse produzir mais e mais e mais. Está vindo açoite sobre a sua vida? Você tem sido açoitado todos os dias com as pressões, com os trabalhos duros, com as dificuldades que você tem enfrentado. Isso tem marcado muito a sua vida. Você tem sentido dores por causa disso. Calma, tenha paciência, espere no Senhor. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã virá alegria. Tome posse disso. Seja forte, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por isso os oficiais, então, depois de serem açoitados, os oficiais dos filhos de Israel, foram e clamaram ao faraó, dizendo: por que fizeste assim a teus servos? Então, a palha não se dá aos teus servos, e nos diz: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Vós sois... Aí, mas ele diz: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram-se a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram do faraó, e disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante do faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então o faraó impõe duros trabalhos, aumenta o trabalho do povo, porque Moisés e Arão vai lá para pedir para que eles pudessem adorar o Senhor, simplesmente para adorar o Senhor. O faraó falou: espera aí, vocês estão querendo adorar esse Deus que eu nem conheço? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer diferente? Esse povo vai ter que trabalhar mais, porque se estão tendo tempo, acho que tem tempo para poder estar indo a caminho de 3 dias para poder adorar esse Deus que eu nem conheço, que para mim nem existe, assim pensava o faraó. Então esse povo tem capacidade de trabalhar muito mais. Aquilo que nós estávamos fazendo, tendo que pegar palha, material para eles poderem estar fazendo o tijolo, agora é eles que vão ter que fazer. E eles impõem isso sobre a vida do povo de Deus. E cobram dos fiscalizadores, daqueles que estavam ali fiscalizando o povo, se estava realmente trabalhando, contando a sua produção, cobrando o que tinha que fazer, açoitando o povo. Ele cobra. E manda os oficiais, que eram do próprio povo hebreu, também fazer esse tipo de trabalho de fiscalização. E fala: olha, vocês vão ter que trabalhar dobrado agora, e produzir a mesma quantidade de tijolos. Falou isso num dia, não aumentou a produção, pelo contrário, a produção diminuiu. No outro dia, esses oficiais são chamados e são açoitados. Esses oficiais, então, encontram Moisés e Arão e perguntam: mas espera aí, o que vocês fizeram conosco? Olha o que a palavra de vocês ao faraó trouxe para a nossa vida. Foi maldição para a nossa vida. Trouxe mais trabalho pesado, mais jugo pesado. Nós fomos açoitados. E o faraó agora está falando: por causa desse pedido que vocês fizeram para a gente poder adorar a Deus, nós teremos que trabalhar dobrado e produzir a mesma quantidade. Aí esses oficiais do povo hebreu, que fazia parte do povo hebreu, eles vão para Moisés e Arão e reclamar com Moisés: olha o que vocês fizeram com a gente, vocês colocaram a espada na mão do faraó para vir contra a gente. O faraó está irado conosco, porque vocês pediram para adorar a Deus, para que nós pudéssemos sair. Nós estávamos aqui, já estávamos acostumados, já estávamos adaptados a essa vida, e agora vocês vêm e pioram a nossa situação. Por que vocês fizeram isso? Talvez nós estejamos realmente acostumados nessa vida, nesse mundo que nós vivemos,
com o modismo, acostumado com os padrões de costume desse mundo, e não queremos sair. Isso às vezes vai ser muito doloroso para nós. Talvez vai ser doloroso, vai doer na nossa carne, mas nós devemos saber que há um preço a pagar, mas esse preço Jesus já pagou por nós. Ele já levou sobre si as nossas dores. Basta nós termos apenas um coração aberto, aceitar aquilo que Deus tem como vontade para a nossa vida, porque é Ele que vai carregar todo o nosso peso na nossa caminhada. É Ele que nos carrega quando caímos, Ele que nos levanta, e quando a caminhada está difícil, é Ele que nos carrega, coloca no colo e nos leva. É Ele que nos dá a paz e o refrigério para a nossa alma quando vem as aflições sobre a nossa vida. Então nós não devemos temer. É Ele que abre os nossos caminhos quando eles são espinhosos. É Ele que está sempre trazendo sinais e bênçãos para a nossa vida quando nós não temos mais forças para conquistar. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso cajado, Ele é o nosso pastor. Então nós não precisamos temer, nós precisamos manter fiel. Virão sobre nossa vida provações, sim, mas se nós continuarmos fiéis a Deus, nós romperemos, nós continuaremos a nossa caminhada. Tome posse disso nessa manhã, pois Deus sabe que aquilo que Ele tem como propósito para nós, e nós devemos também ter consciência disso, de que o propósito de Deus para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Às vezes vai doer na carne, como nós falamos, às vezes nós teremos dificuldade para poder entender, dificuldade às vezes para poder até aceitar. Mas quanto maior a dificuldade que nós tivermos de entender isso, de receber isso de Deus, esse propósito de Deus para a nossa vida, quanto mais rápido nós assimilarmos isso, quanto mais rápido nós estivermos na comunhão com Deus, em sintonia com Deus, mais rápido será as bênçãos e a provisão de Deus sobre a nossa vida. Então nunca desista, por pior que possa ser a sua realidade hoje, por pior que possa ser as dificuldades que você esteja enfrentando, por pior que seja aquilo que esteja vindo sobre a sua vida, para te desanimar, para te esmorecer, para fazer desistir, nunca desista. Talvez Deus esteja permitindo para, primeiramente, fortalecer a sua fé, para que você saia mais resistente dessa situação. Segundo, para mostrar o seu poder, para mostrar para aqueles que criaram dificuldades, para aqueles que resistiram a ouvir a palavra de Deus, para saber que Deus é Deus a todo momento e que a palavra dele não volta atrás, que a palavra dele não volta vazia. Então, tornando-se Moisés ao Senhor. Aí o que Moisés fala? Depois que os oficiais vêm a Moisés e a Arão reclamar que eles só pioraram a situação, olha o que Moisés faz. Diz: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Vocês, de vez em quando, nós, de vez em quando, fazemos isso, né? As coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse, no nosso tempo. A gente fica aí transferindo a culpa para Deus, né? Ô Deus, por que fizeste isso? Ô Deus, por que eu estou passando por isso? Vocês muitas vezes não param e começam a reclamar com Deus. Por que eu estou passando por isso, Deus? O que eu fiz para merecer? Eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto a sua presença, eu estou fazendo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Por que então que eu estou passando por tanta provação? Aí vem as reclamações. Vem, às vezes, até momentos de insegurança, de incerteza, de ira contra o próprio Deus. Nós, às vezes, nós ficamos irados com Deus, tem lógica. E a gente começa a questionar Deus. Nós não podemos nunca questionar Deus, a vontade de Deus, porque ela é soberana sobre a nossa vida. Nós apenas temos que manifestar um caráter de fidelidade, de obediência a Deus. Nós temos apenas que exercitar, fazer um exercício de fé, confiar e esperar. E eu já falei
algo que é muito importante para que as bênçãos cheguem mais rápido para a gente. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de apontar o dedo para Deus, ao invés de ficar com raiva de Deus e falar assim, olha, por que você está fazendo isso? Eu não estou orando, não estou buscando, não estou jejuando, não estou fazendo aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse, agora o Senhor permite que isso venha. Isso é coisa que o Senhor está trazendo sobre a minha vida, porque antes eu não tinha isso. Às vezes murmurando, reclamando, com raiva de Deus e apontando o dedo para Deus, como Moisés fez aqui. Fizeste mal a esse povo, por que me enviaste então? Duvidando do propósito de Deus. Muitas vezes fazemos isso, né? Muitas vezes duvidamos das promessas de Deus sobre a nossa vida e muitas vezes apontamos o dedo para Deus por causa dos nossos problemas, das dificuldades que nós passamos, por causa das tribulações, por causa das angústias. Alguns falam assim, isso é Deus que quer, é da vontade de Deus. Talvez Deus permite para fortalecer sua fé. Deus permite para que você possa abrir seus olhos espirituais e ver muito além dessa realidade que você está vivendo e agarrar nessa visão espiritual e manter firme e continuar firme na sua caminhada. Para Deus manifestar o poder dele na sua vida. Desculpa. Então talvez uma provação, um teste que você esteja passando. Mas nunca duvide da palavra de Deus. Muitos colocam à prova essa palavra. Muitos falam que isso aqui é a palavra escrita por homens, que não foi inspirado, que é uma questão cultural de um povo, de uma época. Mas nós pegamos de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Deus. Como que esses homens, em tempos diferentes, puderam falar da mesma coisa, através de profecias, através de revelações, através da palavra, sem que eles nunca poderiam, a momento nenhum, se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse pela vontade de Deus, pela inspiração de Deus, ter uma sincronicidade tão perfeita em relação às histórias que são narradas na Bíblia, do apontamento, de apontar para Cristo Redentor, das figuras que nós já vimos aqui na Bíblia. Nós acabamos de ver José, que era figura de Cristo, aquele que desceu a cova e depois subiu ao governo, assim como Cristo desceu à mansão dos mortos, depois subiu e está à direita de Deus Pai para governar sobre nós, e como nós vimos Moisés, que foi escolhido para ser libertador do povo, apontando para Cristo, que foi escolhido por Deus, Filho de Deus, o primogênito de Deus, como o povo de Israel, para ser o libertador. Como pode isso? Né? Essa exatidão. Isaías vem depois falando muito de Cristo. Como? Ele que viveu 700 anos antes de Cristo, ele falou que as vestes do Messias, de Jesus, seria repartido, que uma espada atravessaria, mas que não havia pecado sobre ele, que assim como um cordeiro foi levado ao matador. Como poderia esses homens, em tempos tão diferentes, falar das mesmas coisas? Então, muitos duvidam até da palavra de Deus como verdade para a nossa vida. Muitos criam resistência e muitos acabam colocando a sua fé em pauta, desconfiando do próprio Deus e irando. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no nosso tempo, ao invés de nós focarmos, abrir os nossos olhos espirituais, esperar e ter fé que Deus vai realizar, nós já vamos questionar para Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu orei tanto, eu busquei tanto. Por que, Deus? É porque é no tempo de Deus, é na forma de Deus. Mas quando Deus agir sobre a sua vida, será algo extraordinário. Tome posse disso que Deus está trazendo ao seu coração hoje. Vanderlei, Gorete, prazer enorme da gente continuar aqui, né, Gorete? Nessas manhãs recebendo maná, o pão que desce dos céus para alimentar a nossa alma. E Deus tem falado através da sua palavra coisas extraordinárias ao nosso coração. Então, espere no Senhor. Talvez essa seja a palavra mais forte que Deus quer colocar no seu coração hoje. Virão tribulações para a sua vida, virão dificuldades. O mundo não vai reconhecer
as bênçãos que Deus tem para você. O mundo não vai nem entender por que você quer continuar adorando a Deus. Mas Deus, exatamente, Deus é maravilhoso. O Gorete colocou aqui, Deus é maravilhoso, é maravilhoso. E Ele cumpre o seu propósito. E Ele mais cedo ou mais tarde cumpre o seu propósito. A nós cabe apenas continuar firmes, acreditando na sua palavra, crendo, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, Moisés, para finalizarmos aqui, disse ao Senhor: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviastes? Às vezes confiamos e duvidamos até do nosso propósito, né? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou nessa terra? Só para sofrer, só para passar por tribulação? Cadê Deus? Onde que está Deus? Por que Deus que o Senhor me trouxe para esse mundo? O que eu estou fazendo aqui, Deus? O que eu estou fazendo aqui nessa missão? O que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Por que eu estou passando por tribulação? Aí continua: porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo, e de nenhuma sorte livrasse o teu povo. Muitas vezes vai ser isso que vai acontecer, porque as pessoas não vão entender. Quando você for falar de Deus para as pessoas, você vai ser julgado, você vai ser apedrejado, você às vezes vai sofrer perseguições, como Paulo sofreu, como os apóstolos de Cristo sofreu. Mas permaneça firme na fé. O propósito de Deus, ele é soberano a todo entendimento humano e toda vontade do homem, toda vontade humana. A mão de Deus é muito mais poderosa do que a mão do homem. Se o coração do homem não está preparado para receber a palavra, pode ter certeza, Deus, se tiver de tocar no coração desse homem, Deus vai preparar o coração desse homem para receber a palavra. É pelo Espírito Santo, não é pela nossa força. É pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. Então estejam sempre convictos de que Deus tem um propósito para cada um de nós, e nunca se aparte do propósito de Deus dentro da sua vida. Nunca tenha vergonha de levar a palavra de Deus. Nunca tenha medo de sofrer perseguição porque você está levando a palavra de Deus. Porque muitos foram os mártires da fé, aquelas pessoas que diante desse propósito de levar, de propagar a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, sofreram perseguição. A palavra de Deus já não fala, né? Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos, injuriados por minha causa, porque grande será o seu galardão nos céus. Deus tem bênçãos reservadas a todos aqueles que permanecem firmes, fiéis à tua palavra, que não rejeitam a sua palavra, que continuam levando a sua palavra. E uma forma de vocês poderem levar essa palavra de Deus aos corações é você deixando um likezinho aí, porque quanto mais like você deixa, seja no Instagram aí, no YouTube, mais é entregado essa mensagem às pessoas que acessam. Então, deixe o seu comentário, o seu testemunho, para que possa ser motivação para outras pessoas estarem conosco nesse propósito de fé 365, para que Deus possa continuar falando ao coração de cada um de nós todos os dias. Amanhã, excepcionalmente, volto a frisar, nós estaremos aqui às 6 horas da manhã, não às 8 horas da manhã, porque eu não estou na minha cidade, eu tive que fazer uma viagem, e estarei aqui às 6 horas da manhã, entregando esse conteúdo, a palavra de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, levando. Sei que vou encontrar muitos faraós pelo caminho, que vão resistir a essa palavra. Sei que muitos vão achar que eu estou sendo ocioso demais, que isso que eu estou fazendo aqui não tem mérito nenhum, que eu deveria procurar trabalhar ao invés de estar querendo estar na presença de Deus, adorando a Deus ou levando a palavra. Muitos vão achar que eu sou pecador, que eu não sou digno de estar aqui na presença de Deus, levando a palavra, mas eu já falei, eu já sei qual que é a minha identidade. Eu sou filho de Deus, sou ser humano, mas acima de tudo sou filho de Deus. Eu reconheço a minha identidade, e quando eu reconheço a minha identidade, eu deixo de ser aquilo que o mundo fala que eu sou, um pecador, para assumir a minha postura como co-herdeiro em Cristo nas bênçãos que Ele tem para a minha vida.
E sei que eu não sou perfeito. Você pode sentir assim: eu vou levar a palavra de Deus, a minha vida talvez não está como deveria estar para poder ser digno de levar a palavra de Deus. Mas Deus é que prepara. Deus que te escolheu, Deus que te preparou para isso. Eu creio sim que Deus me escolheu e Deus está me preparando para estar sempre trazendo essa palavra. Não sou perfeito, mas estou buscando a presença de Deus, estar em comunhão com Deus, para que a palavra de Deus a cada dia possa me alimentar, me renovar, me restaurar, me aperfeiçoar no Senhor. Deus chama aqueles que não são, aqueles que talvez as pessoas o mundo não vão reconhecer, talvez o mundo não vai te reconhecer, as pessoas não vão reconhecer a palavra que você vai levar, vai ser duro demais com você, vai te criticar, vai te julgar, achar que você não é merecedor sequer de ter a palavra de Deus na boca. Mas se Deus te chamou, se você está nesse propósito, Deus vai te preparar, Deus vai te honrar. Só de você ter o coração pronto para fazer a vontade de Deus, isso que importa. E nunca coloque à prova a soberania de Deus, o poder de Deus. Confie no Senhor sempre, esteja sempre na presença dEle. Se você está nesse propósito, é porque Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Se você está aqui todas as manhãs ou durante o dia refletindo essa palavra, é porque Deus tem um propósito para você. E Deus tem trabalhado diariamente no meu coração. Falo com vocês. Deus tem lapidado a minha alma a cada dia. Deus tem revelado a cada dia aquilo que eu passo a refletir sobre e aplicar e colocar na minha vida. Existem ainda algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Deus ainda precisa continuar trabalhando no meu caráter, sim, assim como Deus vai continuar trabalhando no seu caráter. Mas eu estou sempre com o coração aberto para poder ouvir a palavra de Deus e colocar em prática a minha vida. Ontem a minha filha mandou uma mensagem para mim. Não vou conseguir falar assim, letra por letra, mas o sentido, o significado foi isso. Pai, eu estou tão orgulhoso de você. Sabe o quanto que o Senhor tem mudado, o quanto que o Senhor tem evoluído, crescido como ser humano, como pessoa. Toda a vida, ela falou, toda a vida eu sei que o Senhor foi muito carinhoso, foi muito atencioso, uma pessoa de coração muito grande. Mas assim, tem sido maravilhoso o quanto que o Senhor tem sido abençoado, o quanto que o Senhor tem nos abençoado mais a cada dia. Tem sido maravilhosa a transformação da sua vida. As pessoas às vezes vão te reconhecer nesse mundo, mas aquelas pessoas que estão alinhadas ao seu propósito, as pessoas que convivem com você, vão saber que Deus tem feito diferenças e maravilhas na sua vida. Vão reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. E a cada dia nós vamos nos moldando à imagem e semelhança de Cristo. A cada dia vamos refletindo a imagem de Cristo. Tem acontecido isso na sua vida? Você tem sentido a diferença? Ou algumas pessoas, talvez o mundo não vai ter tempo para perceber isso, mas as pessoas que estão mais próximas de você têm visto o quanto que Deus tem mudado a sua vida? Fala aí para mim, sim ou não. Tem. Deus tem transformado a sua caminhada, tem transformado o seu caráter, tem transformado... verdade, Gorete. Sim, né, Gorete? Eu fico feliz por isso. Que Deus possa, então, continuamente mudar, transformar e confirmar aquilo que Ele deseja. Que sejamos cada vez mais, a cada dia, nos aperfeiçoando em Cristo e refletindo a imagem de Cristo e sendo cada dia mais semelhantes a Ele. Porque Deus nos chama para estar na Sua presença, para que nós possamos refletir a Sua luz, para que nós possamos refletir a Sua imagem ao mundo, que as pessoas possam então um dia ver o quanto que Deus tem sido grandioso na sua vida, o quanto que Deus tem sido maravilhoso na sua vida e o quanto de bênçãos Deus tem trazido para a sua vida. Tome posse, porque Deus tem essa palavra para o seu coração. Vamos orar então aqui? Vamos orar. Que Deus possa então
ter falado enormemente ao seu coração, que você possa receber de Deus todas as manhãs, todos os dias, a cada dia que se passe, que nós possamos nos aperfeiçoar em Cristo e refletir em mais de Cristo nesse mundo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, Deus, obrigado por o Senhor estar trazendo a cada manhã esse pão que alimenta o nosso espírito, Pai. Sabemos que o mundo não vai reconhecer o Senhor, não vai saber quem é o Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o mundo está corrompido. O inimigo tem corrompido esse mundo, tem mudado a mentalidade das pessoas, tem deixado as pessoas com o olhar, com os olhos materiais, voltado apenas para os prazeres desse mundo, para aquilo que enche o seu orgulho, para aquilo que satisfaz o seu ego, para aquilo que é desejos e prazeres momentâneos. Mas sabemos que o prazer maior está no Senhor, Deus. Que nós, se continuarmos confiantes, com os nossos olhos espirituais da fé abertos, nós teremos a certeza que receberemos os nossos galardões, as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para a nossa vida serão cumpridas, irão se cumprir, Pai. Sabemos disso. Sabemos que há algo extraordinário ainda para a nossa vida. Só basta acalmar o nosso coração e confiar no Senhor, saber que o Senhor, Pai, tem maravilhas para a nossa vida, para fazer em nossas vidas. Os sinais de Deus ainda virão sobre a nossa vida, se não estão hoje presente, você não percebeu através da sua vida. Tome posse, já é um grande sinal das maravilhas que Deus tem feito para você, te mantido firme, vivo e recebendo de Deus a cada dia através da sua palavra, para que você possa a cada dia se aperfeiçoar em Cristo Jesus e que as pessoas possam ver isso. Então não temas, diz o Senhor no seu coração essa manhã, não temas que as pessoas não entendam, não temas se as pessoas te rejeitam, não temas se as pessoas vêm te perseguindo por causa da palavra de Deus, não temas, permaneça firme e fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel e cumprirá as suas promessas na sua vida. Deus concederá os galardões que Ele tem preparado para você. Basta crer no Senhor. Nunca coloque à prova a palavra de Deus. Nunca aponte o dedo para Deus falando que Deus não está cumprindo, porque há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, assim diz a palavra. E é no tempo do Senhor. Apenas creia, apenas confie. Nós vemos na palavra de Deus várias vezes Deus nos advertindo: não temas, não temas, não tema a perseguição, não temas a injustiça, não tema as calúnias, não temas defamações, não temas se quando falar em meu nome as pessoas não entendam por causa do coração duro deles. Não temas se isso vem coisas pesadas sobre a sua vida, venha perseguição sobre a sua vida, venha o ódio das pessoas pela sua vida, mas eu estarei sempre contigo. Eu serei o seu pastor. Assim diz o Senhor: confia em mim, confia em mim, repousa em mim, receba a minha paz, receba a minha palavra e que ela possa produzir frutos em abundância na sua vida, frutos de paciência, de tolerância, de paz, de amor. Que Deus possa então todos os dias continuar falando ao seu coração. Tenha paciência, espere no Senhor, que Deus possa estar hoje e sempre na sua vida, abençoando, e que a paz do Senhor esteja com vocês, que a paz do Senhor esteja conosco todos os dias, para que nós possamos superar todas as dificuldades e adversidades e não desistirmos nunca de estar na presença do Senhor. Mesmo que venha a adversidade, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a perseguição, mesmo que o mundo com a dureza do seu coração não nos entenda, que nós possamos manter fiéis ao Senhor. Assim encerramos mais um PDF, um propósito de fé nesta manhã, recebendo a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida. Amém? Amém. Espero vocês amanhã, 6 horas da manhã, domingo, excepcionalmente. Vamos ver os guerreiros da fé aí que vão manter firmes nesse propósito, que estão conosco ao vivo todas as manhãs. E para vocês que não têm condição pelo trabalho ou por qualquer outra demanda que exija o seu tempo,
que você não possa estar aqui, ou para você que ainda não descobriu esse propósito, mas que está hoje acessando e vendo nossos vídeos, eu convido você para estar conosco todas as manhãs, sempre que puder ao vivo, colocando assim a sua participação, participando conosco, deixando seu comentário, compartilhando, levando essa palavra de Deus através do compartilhamento. Vai lá, mande para os seus parentes, para os seus amigos, coloque no grupo, ajude a divulgar, ajude a levar essa palavra de Deus, ajude a trazer mais pessoas para esse propósito de fé, que é maravilhoso, que eu tenho certeza que tem transformado a sua vida. Assim como minha filha tem observado detalhes ao longo da minha vida inteira, eu me aperfeiçoando em Cristo, que Deus possa também te aperfeiçoar em Cristo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada dia, para que você seja mais e mais em Cristo Jesus, para que você possa refletir essa imagem de Cristo. Ele nos chama para nos aperfeiçoar, para refletir a sua imagem, para ser espelho dele aqui nessa terra, e assim possamos fazer com grandeza, com dignidade, com amor, com perseverança, mesmo que venha tudo sobre nós, mas mantenhamos firmes e fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a cada um de nós. Amém? Até amanhã, um grande abraço, povo lindo de Deus.